Nessa aula vamos aprender a trabalhar com diversos contornos na mesma imagem e a gente vai criar aqui um efeito meio comics, meio de quadrinhos, utilizando aqui efeitos de camada. Então primeiro, pega a ferramenta de texto, clique na tela, escreva o que você quiser escrever. Na sequência, configure o seu texto como você achar mais legal. Ok, eu escrevi aqui a palavra comics e eu brinquei um pouquinho com o alinhamento dos textos para deixar eles um pouquinho desalinhados. E agora a gente vai aplicar alguns efeitos sobre ele. Primeira coisa, seleciona a camada, vem aqui em FX e vamos começar com contornos. Então eu vou clicar aqui em Stroke. Agora a gente vai criar o primeiro stroke, a gente vai colocar ele aqui como sólido, como cor sólida, e pode escolher aqui uma cor como um ciano. Vou colocar um ciano bem escuro, vou colocar na verdade praticamente preto. E aqui em Size você controla o tamanho. Ok, mas para dar mais volume para esse objeto, eu queria ter dois contornos. E para trabalhar com mais contornos, basta clicar no sinalzinho de mais para adicionar mais um. Inclusive eu já tenho dois aqui. Vou clicar aqui no segundo, e nesse segundo a gente pode escolher outra cor. E eu vou trabalhar aqui com esse ciano que já veio. Muito bem, agora eu vou clicar em OK e vou transformar isso em camadas. Botão direito e criar camadas. Da camada mais abaixo, eu vou dar um duplo clique e eu vou adicionar nela uma sombra. E essa sombra eu vou querer um spread bem alto. Dessa forma ela vai ficar bem definida. Vamos colocar uma distância baixa e a gente vai controlar aqui o tamanho. E basicamente eu quero criar aqui um volume para o objeto. E para dar mais seção de volume eu vou colocar aqui a opacidade bem alta. E pronto. Assim a gente consegue usar sombra para criar esse efeito aqui de volume, de profundidade, tipo uma extrusão para o objeto. Além disso, a gente pode colocar um bevel se a gente quiser dar um efeitinho aqui de brilho, de relevo sobre o objeto. E eu vou clicar em OK. Muito bem. Agora vamos fazer um efeito tipo um halftone para preencher essa parte do meio. Então vou selecionar novamente o texto aqui em cima, vou vir aqui em FX, escolher Pattern, e é esse mesmo que apareceu que a gente vai usar. Ele é um dos primeiros aqui, um dos patterns padrões básicos, e ele já está aparecendo ali. E eu quero mesclar ele com a cor original do objeto. Então vamos dar o modo de mistura aqui de normal para multiplicar. E clicar em OK. Se você quiser também que ele não afete a imagem toda, só uma área, vai ter que transformar ele novamente no objeto. Botão direito e criar camada. Agora que a gente criou ele como camada, a gente pode aplicar uma máscara nele. E nessa máscara a gente pode utilizar aqui o gradiente, preto e branco, para definir até onde que ele vai existir. E pronto, a gente criou aqui, utilizando efeitos de camada, um texto aqui meio de HQ. Vamos aprender como a gente pode converter uma imagem para halftone de maneira bem rápida. Basicamente, você vai primeiro ter a imagem, então eu vou vir aqui e eu vou criar um gradiente. Vou vir aqui na lista de gradientes pré-definidos e vamos pegar aqui um dos gradientes que já tem, como esse daqui, acho que vai ficar legal. E é basicamente isso, vamos dar um OK. Agora a gente vai vir aqui em filtros, e aqui em filtros a gente vai procurar na categoria de Pixelate. E aqui em Pixelate tem várias opções que são para pixelizar a imagem. Então eles vão perder um pouco de nitidez, vão quebrar um pouco os pixels, são para simplificar a imagem utilizando alguns padrões, alguns algoritmos diferentes. No caso a gente quer esse, Color Halftone, que cria esse efeito de halftone. Ele vai perguntar se você quer rasterizar a imagem ou converter para objeto inteligente, já que ele é um vetor de degradê. Dê preferência para converter para objeto inteligente. E aqui você tem controle do tamanho da área de pixel, que você vai transformar nas bolinhas de halftone, e também o deslocamento dos canais. Aqui seria pensando que esse halftone, na verdade, seria os pigmentos de tinta CMYK. Então você entende um pouquinho sobre impressão de CMYK, um pouquinho não, né? Você entende num nível avançado, e você quiser simular um tipo de impressão e tentar chegar num padrão específico de halftone, você pode dizer aqui os ângulos de cada jato de tinta do CMYK. No caso, eu vou deixar aqui o pré-definido mesmo, só talvez eu vou aumentar as bolinhas aqui para 12 pixels, e clico em OK. E pronto, está feito o nosso padrão halftone.
ele utiliza a composição de cor da imagem. Então ele é mais legal do que aquele padrão pré-definido que a gente tinha colocado lá na aula de efeitos de textos, porque em vez de ele ser tudo igual, todas as bolinhas da mesma espessura, ele vai usar as transições naturais da própria cor, da própria imagem, para definir aqui o tamanho das bolinhas e a transição. Então se eu mudar, por exemplo, acessar aqui dentro e eu mudar esse degradê, eu vou dar um duplo clique, eu vou aumentar a escala dele, ou mudar o ângulo, dar um OK, fechar e salvar, o nosso efeito já é outro. Porque esse efeito, tanto o tamanho das bolinhas, a distância, quanto a posição, é toda baseada na cor fonte onde você aplicou o Color Halftone.